Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Geek Louco. Se você não é inscrito, por favor, desce aí, clica no botão, se inscreve, já deixa um like aí. E hoje a gente vai falar de quê? Vai falar de LG. A LG anunciou 2 novos dispositivos no Brasil essa semana. Ela fez um evento lá em São Paulo, o qual eu tive o prazer de ser convidado. Estive presente lá junto com uma tonelada de youtubers de tecnologia. E a LG anunciou o LG G7 ThinQ e o LG V35 ThinQ. Então não temos mais a desculpa de falar que a LG só traz dispositivos capados para o Brasil e que não traz os dispositivos high-end que ela lança lá fora. Dessa vez ela trouxe, porém o G7 veio numa versão diferenciada que não é capado, mas a gente já vai falar disso já já. E pessoal, os 2 dispositivos foram anunciados com os 2 processadores mais atuais da Qualcomm, o Snapdragon 845, que é um chipset que vem junto com a GPU Adreno 630, então ele equipa os 2 dispositivos, tanto o LG G7 quanto o LG V35. Em termos de performance, então, e fotografia também, você não deve ter diferença nos dois, porque a câmera fotográfica também é igual nos 2 dispositivos, câmera fotográfica e câmera de vídeo. Elas têm 2 câmeras traseiras de 16 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels. A câmera principal traseira é uma de abertura normal com f1.6, é uma abertura bem grande, e a câmera grande angular, que pega bastante coisa na cena, é uma câmera de f1.9. É mais clara que a gente já está acostumado a ver no mercado as câmeras f2.2 ou f2.4. A câmera frontal também é de f1.9. Essas lentes são lentes claras, mas você deve se atentar para um detalhe: elas têm pixels de 1 micron, que é um pixel pequeno, então eu preciso testar. Então assim que a gente tiver disponível os aparelhos em mãos para ver qual é a performance em low light, a gente vai ver qual é dessas câmeras em low light. Em luz média ou em luz normal, eu já fiz uns pré-testes lá em São Paulo, você vai ter resultados impressionantes com ambas as câmeras, então elas são iguais. Bom, as similaridades acabam por aí, não, em nem tudo, mas vamos lá. Vamos falar de um, depois falar do outro. Vamos lá para o LG G7 primeiro. Eu já disse, mas vale repetir, que o LG G7 ThinQ vem com o Snapdragon 845, uma tela de visor super brilhante com 1000 nits, então você não deve ter problemas aí quanto a ver as coisas mesmo em ambientes muito iluminados. Uma tela de 6.1 polegadas Quad HD Plus. Você tem uma tela aí nos padrões novos, além dos padrões, né? É uma tela 19,5 por 9 Full Vision com resolução de 3120 por 1440 pixels e uma altíssima densidade de pixels, 564 ppi. Memória, esse aqui é um caso que eu sei que vocês vão falar muito. Ele vem com 4 GB de memória RAM e 64 de armazenamento. Mas você pode expandir aí via cartão micro SD. E lembrando que você pode ter 2 chips de operador aí, mas a gaveta é híbrida, então você tem que optar entre um ou outro. Mas dá para expandir aí até 2 TB. As câmeras eu já acabei de falar para vocês. 2 câmeras de 16 megapixels na traseira, f1.6 na principal, f1.9 na secundária wide angle. A câmera frontal, uma câmera de 8 megapixels, também de abertura f1.9. A bateria no LG G7 vem com 3000 mAh, embora eu tenha achado especificações no site da LG Brasil que digam 2890 mAh. Ele vem com Android 8 aí direto da caixa, então você não tem o Android 8.1, mas ele já vem com Android Oreo, Android 8. Tem todas as conectividades possíveis aí, Wi-Fi A, B, G, N, AC, Bluetooth 5.0, tem NFC, tem USB 2.0, compatível também com USB 3.1. Ele vem em 2 cores, a Platinum e Black, a preta. Ele tem a tela que eu falei para vocês aí, que é super brilhante, né? Uma tela que chega aí a 1000 nits de brilho. E como vocês podem ver, sim, temos o Note no LG G7, porém você consegue esconder. Se você quiser tirar o Note, é só entrar nas configurações e você pode esconder esse Note. Lembrando também que a câmera tem inteligência artificial e é capaz de reconhecer objetos e cenas através do Google Lens integrado direto no LG G7. Você tem um áudio muito bom também no LG G7, o que a LG chama de Boombox. Tanto o LG G7 quanto o V35 tem certificação IP68, então você pode submergir o aparelho a 1,5 metro de água por 30 minutos, e eles têm certificação militar também, que é uma certificação
muito foda para dispositivos. Tem também reconhecimento facial, sensor de impressão digitais na traseira e tem Quick Charge 4.0 Plus. Inclusive também tem carregamento sem fio e temos rádio FM. Tem rádio FM também no LG G7. O que não me agradou muito no LG G7 foi o visual. A traseira parece mais do mesmo, não é um negócio muito bonito. Enfim, não me agradou o visual da traseira do LG G7 e nem do LG V35. Eles têm um visual mais ou menos, a meu ver. Eles têm Gorilla Glass 5 na parte frontal e na traseira também. Então você tem um vidro aí bem difícil de riscar, não é inquebrável, apesar da certificação militar, tá? Gorilla Glass na frente e na traseira, mas eu achei o design meio mais ou menos. Tá certo, eu vou colocar uma capinha, todo mundo vai colocar um case para proteger o dispositivo. Eu sei, e aí a gente acaba escondendo ou matando qualquer beleza de qualquer maneira. Mas enfim, o visual é uma coisa que não me agradou. No geral, eu gostei bastante. O dispositivo é bom, mesmo com 4 GB de RAM, você não deve ter dificuldades para rodar praticamente nada com esse processador Snapdragon 845. E vou falar para vocês, por que a LG trouxe um dispositivo com 4 GB de RAM e 64 de armazenamento? Se você traz dois dispositivos que já tem câmera igual, que já tem processador igual, e você traz armazenamento e memória igual, compensaria trazer um único dispositivo. Então acho que é uma estratégia aí para poder vender um e o outro ser mais uma coisa que diferencia o LG G7 do V35, para não canibalizar o negócio, né? Senão, compensa eu comprar só um LG G7, para que eu vou trazer o V35, apesar de ter outras coisas que a gente já vai falar já. Bom, vamos pro V35 e vou começar com as diferenças para vocês matarem as dúvidas. Primeiro, não temos o Note no V35. O LG G7 ThinQ tem o Note lá, você pode esconder o Note. No V35 você não tem Note. O que eu acabei de falar aqui agora, a diferença é RAM. Tem 6 GB de RAM no V35, enquanto a gente tem 4 no G7 e 128 de armazenamento, enquanto a gente tem 64 no G7. Eu não disse, mas a tela do LG G7 é uma tela IPS LCD. Na tela do V35 você tem uma tela OLED, uma tela POLED, que vou falar para vocês, faz a diferença. As imagens são sensacionais. As outras coisas são iguais, como eu já disse, mesmo processador, mesma proteção IP, carregamento sem fio tem nos dois, mas a bateria é de 3.300 no V35, mais uma coisa para diferenciar do G7, e aí você tem um leque para a LG poder vender dois dispositivos. Eu já ia me esquecendo de falar para vocês, o LG G7 tem um botão dedicado para o Google Assistant, mais ou menos igual a Samsung tem para Bixby. Você tem ali, só que para o sistema nativo do Android, o que é bem legal. Você pode chamar o Google Assistant somente pressionando o botão e não precisa em público talvez dizer OK Google para chamar o Assistant para qualquer coisa que você queira fazer. E mais uma coisa, pessoal, no LG G7 o botão de impressão digital que fica lá na traseira é um botão dedicado para impressão digital. Você tem um botão Power na direita. No V35 você tem um botão clicável na traseira do V35, que além do digital, é um botão que você pode clicar. Ele é tátil, você consegue pressionar esse botão. Galera, e para finalizar isso, eu creio que os dois dispositivos vão ter muito boas câmeras, inclusive em situação de luz mediana. No Extreme Low Light a gente vai precisar testar. Os testes que eu fiz lá no evento me deram muitos bons resultados com a câmera frontal e com a traseira também. Inclusive a câmera wide angle me fascina mais do que uma câmera telefoto, e a gente tem as câmeras idênticas tanto no G7 quanto no V35. E a questão de bateria, a gente tem uma bateria de 400 mAh a mais no V35, o que deve conferir uma performance em bateria um pouco melhor do que no G7. Uma coisa que me agradou mais, a pegada do G7 é um pouquinho melhor. Apesar dele ter um Note, a pegada é um pouco melhor, ele é um pouquinho mais fino, né? Tem o Note lá em cima, mas é um pouquinho mais agradável de segurar nas mãos. Ambos os dispositivos têm uma densidade de pixel muito alta, tela muito boa, mas a tela do V35 é sensacional. Não é tão esticadinho quanto o G7, mas cara, se eu fosse gastar o meu rico dinheirinho comprando um dos dois dispositivos, inclusive o V35 ainda não está disponível, chega agora em agosto, eu compraria o V35, que eu acho que vai chegar no mercado na faixa de R$ 4.600. Eu faço o chute. Por quê? Porque o LG G7 foi lançado por R$ 3.999. Mas Geek, é caro pra caramba! Cara, é caro, mas foi lançado no mesmo preço que a LG lançou o G6. E o G6 vinha com 32 GB de RAM e veio com o Snapdragon
821, vocês lembram? Agora a gente tem um processador atual, 845, certificação militar, IP68, enfim. Esse dispositivo, se você for comprar à vista, você já pode encontrar por R$ 3.600, o G7, tá? Inclusive, fiquem ligados que tivemos informações, inclusive aí de alguns youtubers, que a LG deve fazer parcerias com as operadoras, então esse preço deve cair se você comprar com as operadoras, mas Geek, eu não vou comprar com operadora. Cara, aguarda um mesinho, 2 mesinhos então, que você vai ver que o preço vai dar uma boa melhorada. Eu gostei muito dos dispositivos, somente o design da traseira que não agradou demais. Tá bom? É isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal para vocês e dessa vez não tem reclamação. A LG trouxe para o Brasil os dispositivos high-end dela. As empresas estão fazendo isso, né? Elas estão vendo que o Brasil é um mercado que quer smartphones muito bons e que o pessoal gasta o seu rico dinheirinho comprando dispositivo, mesmo que ele custe bem caro. É isso aí. Deixa seu like se não deixou no começo do vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.